Imagine acordar às 3 da manhã com o coração acelerado. Não por causa de um pesadelo, mas porque a realidade é mais assustadora do que qualquer sonho ruim que você poderia ter. Imagine olhar para o teto de um quarto escuro e sentir o peso de todas as suas dívidas pousando no seu peito como uma pedra enorme, pesada demais para respirar direito. Imagine saber que amanhã o seu nome vai aparecer numa lista de inadimplentes, que a luz pode ser cortada na semana que vem, que você tem exatamente R$ 43 na conta bancária e 3 bocas para alimentar. Agora imagine que dentro de exatamente 18 meses a partir daquela noite, a sua vida vai ter mudado tão completamente que você mal vai reconhecer o homem que estava deitado naquela cama. Essa é a história de Rafael Mendonça. E ela começa exatamente aqui, nesse momento de total escuridão. Rafael tinha 32 anos quando o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Ele não chegou à falência de uma vez. Foi aos poucos, como uma construção que vai rachando antes de desabar. Primeiro veio a demissão da empresa de logística, onde trabalhava há 7 anos. Depois veio a tentativa fracassada de abrir um pequeno negócio de marmitas, que durou 4 meses antes de consumir todas as suas economias. Em seguida, veio o empréstimo no banco para tentar salvar o negócio. Depois veio outro empréstimo para pagar o primeiro. E depois veio o cartão de crédito usado no limite. E depois, outro cartão. Rafael não era uma pessoa irresponsável. Ele nunca foi de gastar em besteira, mas ele também nunca aprendeu o que ninguém ensina na escola, como o dinheiro realmente funciona. Ninguém ensinou Rafael sobre juros compostos. Ninguém explicou para ele a diferença entre uma dívida que te afunda e um investimento que te eleva. Ninguém mostrou que existia um caminho diferente daquele que todo mundo ao redor dele seguia. Trabalhar muito, ganhar pouco, dever sempre, morrer cansado. Naquele mês de agosto, em que tudo parecia ter chegado ao limite, Rafael estava com R$ 72 mil em dívidas distribuídas em 3 bancos diferentes, 2 cartões de crédito e um empréstimo pessoal com juros abusivos que ele havia feito num desespero que ele mesmo não conseguia mais explicar. Seu salário de empregado temporário numa construtora que ele havia conseguido por indicação de um primo era de R$ 2.300. A conta de aluguel sozinha comia 900. A escola dos filhos, mais 350. A alimentação, com esforço enorme para não faltar nada às crianças, uns R$ 1.000. Já eram R$ 2.350. Ele ainda estava no negativo, antes mesmo de contar os boletos das dívidas, a luz, a água, o gás. Mariana, sua esposa, trabalhava meio período como auxiliar de limpeza num consultório odontológico e ganhava R$ 800. Eram R$ 3.100 de renda familiar contra uma realidade que exigia pelo menos o dobro disso só para sobreviver sem afundar mais. O buraco crescia todo mês. Todo mês chegava mais fundo do que o anterior. Mas o que ninguém sabia, nem a própria Mariana, era que Rafael havia chegado a um ponto que os psicólogos chamam de desespero aprendido. Ele havia tentado tantas coisas, havia fracassado tantas vezes, havia se sentido envergonhado em frente à família, aos sogros que duvidavam dele desde sempre, aos amigos que foram sumindo à medida que as histórias de fracasso se multiplicavam, que ele havia simplesmente parado de acreditar que havia saída. Não era preguiça, não era falta de esforço, era algo muito mais perigoso. Era a certeza instalada no fundo da alma de que, não importa o que você faça, as coisas não vão mudar. Essa crença silenciosa é mais devastadora do que qualquer dívida, porque enquanto a dívida é um número que pode ser renegociado, a crença de que você não tem saída paralisa qualquer movimento antes mesmo que ele comece. Foi numa quinta-feira de agosto, às 19h45, quando Rafael estava sentado na sala, esperando o jantar ficar pronto, que o inesperado aconteceu.
E quando eu digo inesperado, não estou falando de herança, não estou falando de loteria, não estou falando de nenhum golpe de sorte que cai do céu. Estou falando de algo muito mais poderoso e muito mais disponível do que qualquer prêmio da sorte. Estou falando de uma ideia. Rafael estava rolando o celular com aquele olhar vazio de quem está olhando, mas não está vendo nada, quando um vídeo autoplayed na tela. Era um homem de uns 45 anos, simples, sem camisa de grife, sem cenário sofisticado, sentado numa cadeira de plástico no quintal de uma casa modesta, falando sobre como havia saído de uma dívida de R$ 180 mil para conquistar patrimônio de mais de 1 milhão em 6 anos. Rafael estava prestes a deslizar o dedo para cima e passar para frente quando uma frase o fez parar. O homem disse: "O maior erro que eu cometi não foi me endividar. Foi achar que era o único responsável pelo buraco e que eu era incapaz de sair dele sozinho. A verdade é que ninguém nos ensina sobre dinheiro e quem não aprende, paga." Literalmente. Aquela frase bateu em Rafael com uma força desproporcional ao tamanho dela. Ele assistiu o vídeo inteiro, depois assistiu outro, depois outro. Mariana chamou para jantar 2 vezes antes que ele levantasse. Naquela noite, Rafael não dormiu até as 2 da manhã, mas pela primeira vez em muito tempo, não foi a angústia que o manteve acordado. Foi o começo de uma pergunta que ele nunca havia se permitido fazer com seriedade. E se eu realmente não soubesse nada sobre dinheiro, e se eu pudesse aprender, como seria minha vida daqui a alguns anos? Era uma pergunta pequena. Mas perguntas pequenas, quando feitas com a alma certa, podem desencadear tsunamis. Nos dias seguintes, Rafael começou a fazer algo que parecia ridiculamente simples, mas que ele nunca havia feito na vida: anotar tudo que entrava e tudo que saía. Cada real, cada centavo. Comprou um caderno de R$ 1,20 no mercadinho da esquina e começou a escrever. No início foi vergonhoso. Ver no papel, com todos os números organizados, o tamanho do buraco era doloroso de uma forma diferente de simplesmente saber que o buraco existia. É como a diferença entre saber que você está doente e ver o exame com o diagnóstico impresso. Dói mais, mas ao menos agora é real. Agora é possível tratar. Rafael descobriu que gastava R$ 140 por mês em pequenos gastos que ele nem percebia. Café na padaria, aplicativo de delivery 1 vez por semana, uma assinatura de streaming que ninguém usava mais, uma academia que ele havia parado de frequentar 3 meses atrás, mas que continuava debitando automaticamente. R$ 140. Era o começo. Ele cancelou tudo que podia cancelar naquele mesmo dia. Passou a fazer café em casa e levar numa garrafa térmica para o trabalho. Passou a usar o domingo para cozinhar marmitas para a semana. Mariana, que a princípio estranhou o comportamento diferente do marido, começou a perguntar o que havia mudado. Rafael mostrou o caderno, mostrou os vídeos que havia assistido, mostrou os números. E aconteceu algo que ele não esperava. Mariana não apenas concordou, como disse que havia muito tempo ela queria que eles sentassem e conversassem sobre dinheiro de verdade, mas sempre temia que isso virasse briga. O casal que havia dormido lado a lado por 8 anos, sem realmente falar sobre o assunto que mais os afligia, finalmente abriu a conversa. Essa conversa foi um divisor de águas. Juntos, Rafael e Mariana montaram o que eles chamaram de o mapa do buraco. Listaram todas as dívidas, com o valor exato, o credor, a taxa de juros de cada uma. Foi uma noite emocionalmente pesada. Mariana chorou em 2 momentos. Rafael segurou o choro, mas não conseguiu esconder o tremor na voz quando leu o total em voz alta. R$ 72.423. Mas havia algo diferente naquele choro e naquele tremor. Era o choro de quem finalmente está olhando para o monstro de frente, não o choro de quem está fugindo dele no escuro. E às vezes encarar o monstro é a coisa mais corajosa e mais transformadora que você pode fazer.
Rafael continuou estudando. Descobriu o conceito de bola de neve das dívidas, onde você escolhe a menor dívida, ataca ela com toda a força disponível, a quita e usa o valor que pagava nela para atacar a próxima. Não é matematicamente a estratégia mais eficiente em termos de juros, mas é psicologicamente devastadora para as dívidas, porque cada vitória pequena alimenta a motivação de continuar. Rafael começou pela menor, uma dívida de R$ 2.300 num cartão que havia sido bloqueado. Com os R$ 140 que havia cortado dos gastos invisíveis, mais um dinheiro extra que conseguiu fazendo bicos de entrega nas noites de sexta e sábado durante 3 semanas seguidas, ele quitou essa dívida em 46 dias. Parecia pouco. Parecia nada diante dos 72 mil que ainda existiam. Mas a sensação de eliminar aquele nome da lista foi desproporcional. Rafael foi ao banco, quitou o débito, voltou para casa e ficou olhando para a folha do caderno com o nome daquela dívida riscado por um bom tempo. Era a primeira vez em 2 anos que ele havia eliminado uma dívida ao invés de simplesmente rolá-la. Naquele mesmo período, algo no trabalho também começou a mudar, mas não da forma que você poderia imaginar. Rafael não ganhou promoção, não apareceu uma oportunidade mágica. O que mudou foi Rafael. Quando você começa a limpar a desordem financeira da sua vida, algo acontece na sua cabeça que é difícil de explicar, mas que qualquer pessoa que já passou por isso vai reconhecer imediatamente. Você começa a ver com mais clareza. É como se a névoa de ansiedade constante, que tomava boa parte da sua energia mental, fosse se dissipando aos poucos, liberando capacidade de pensar, de criar, de perceber oportunidades que estavam ali, mas que você não conseguia enxergar, porque estava constantemente em modo de sobrevivência. Rafael começou a observar o canteiro de obras onde trabalhava com outros olhos. Percebeu que havia muito desperdício de material. Percebeu que o sistema de controle de estoque era precário e que frequentemente compravam material que já tinham. Fez um levantamento por conta própria, num caderninho, e apresentou ao encarregado uma proposta simples de controle. O encarregado levou para o gerente. O gerente chamou Rafael para conversar. 3 semanas depois, Rafael tinha sido remanejado para uma função de assistente de controle operacional, com um salário de R$ 3.200, R$ 900 a mais. Não era uma fortuna, mas era um aumento de quase 40% na renda, conquistado não por um milagre, mas pela clareza mental que veio do processo de organização financeira. Rafael e Mariana comemoraram com um jantar simples em casa, os dois e os filhos. Um frango assado que Mariana havia feito com todo o cuidado do mundo. Foi o jantar mais gostoso que Rafael havia comido em anos, e não era por causa do tempero. Com o salário maior e os gastos mais controlados, o ritmo de pagamento das dívidas acelerou. Rafael renegociou as dívidas maiores diretamente com os bancos, aproveitando um período de campanha de regularização que um banco havia lançado com descontos de até 40% no valor total. Ele havia aprendido, nos vídeos e livros que estava consumindo com voracidade, que os bancos preferem receber menos do que não receber nada e que negociar diretamente, com calma e com um valor concreto em mãos, é sempre melhor do que ignorar as dívidas ou aceitar o primeiro parcelamento oferecido. Uma das dívidas de R$ 12.000 foi renegociada por R$ 7.200, outra de R$ 18.000 por R$ 11.000. Cada negociação era uma batalha pequena, mas cada vitória liberava espaço no orçamento e no espírito. Mariana, que havia começado a acompanhar o processo com entusiasmo crescente, tomou uma decisão que mudou também o lado dela da equação. Ela havia parado de estudar aos 17 anos para trabalhar e ajudar a família.
Tinha sempre querido fazer um curso técnico de estética, mas nunca havia se permitido por conta do dinheiro e da sensação de que não era o momento certo. Perguntou ao Rafael se poderiam colocar no planejamento um curso técnico de 3 meses que custava R$ 500 no total. Rafael não apenas disse sim, como disse que esse R$ 500 eram um investimento, não um gasto, e que deveriam tratá-lo como tal. Mariana fez o curso nos 6 meses seguintes, estudando nas noites e madrugadas, enquanto os filhos dormiam, usando o banheiro da casa para praticar técnicas nos finais de semana com amigas como clientes voluntárias. Ao final do curso, ela já tinha uma clientela pequena, mas fiel, de 12 pessoas que pagavam por atendimento. A renda extra de Mariana variava entre R$ 300 e R$ 700 por mês nos primeiros meses, mas estava crescendo. Rafael, por sua vez, havia começado a montar um segundo fluxo de renda de uma forma que ninguém ao redor dele conseguia entender muito bem. Ele havia começado a comprar e revender materiais de construção usados. A ideia havia surgido de uma observação simples. Nas obras onde trabalhava, sempre sobrava material que seria descartado. Madeira, tijolos, ferragens, tubulações. Rafael conversou com o gerente e propôs um acordo. Ele ficaria com o material que seria descartado em troca de organizar o descarte de forma adequada, poupando à empresa o custo de contratar uma caçamba. O gerente concordou. Rafael vendia esses materiais em grupos de compra e venda de materiais usados nas redes sociais. Nos primeiros meses, a renda era pequena, entre R$ 200 e R$ 300, mas era uma renda que não existia antes. 12 meses após aquela noite de agosto, onde o primeiro vídeo havia tocado algo em Rafael, o panorama era radicalmente diferente. As dívidas haviam caído de R$ 72 mil para R$ 19.800. Mais da metade havia sido eliminada. A renda familiar havia saído de R$ 3.100 para R$ 5.200. Os filhos ainda iam à mesma escola, ainda comiam a mesma comida. Mas havia algo diferente no ar da casa. Uma leveza. Uma sensação de que o amanhã era algo a ser construído ao invés de temido. Mariana havia ampliado a clientela para 40 pessoas e estava pensando seriamente em alugar um espacinho para montar um pequeno estúdio de estética. Rafael havia sido promovido novamente, agora para supervisor de obras de pequeno porte, com salário de R$ 4.500. Mas a maior transformação não estava nos números. Estava dentro de Rafael. Estava na forma como ele havia mudado a narrativa que contava para si mesmo sobre quem ele era e o que era possível para ele. Ele havia abandonado a crença de que era uma vítima das circunstâncias e adotado a crença de que era o autor da sua própria história. E esse é o ponto que a maioria das pessoas ignora quando fala sobre transformação financeira. Porque é mais fácil falar de planilhas e investimentos e técnicas do que falar dessa coisa invisível e fundamental que é a forma como você pensa sobre si mesmo e sobre o dinheiro. Rafael havia lido um livro que ele encontrou na biblioteca pública que falava sobre identidade financeira, sobre como as crenças que herdamos dos nossos pais sobre dinheiro moldam nossas decisões de forma inconsciente. Ele havia crescido num lar onde seu pai dizia, sempre que podia, que dinheiro não dá em árvore e que pobre não tem vez. Eram frases ditas sem maldade, mas que haviam sido instaladas profundamente. Rafael havia percebido isso e começado o trabalho lento e contínuo de desinstalar essas crenças e substituí-las por outras. No 15º mês, algo aconteceu que Rafael não estava esperando, mas que, olhando para trás, fazia todo o sentido. O gerente da construtora o chamou e disse que havia um projeto de construção de um conjunto residencial de pequeno porte em parceria com uma cooperativa habitacional e que precisava de alguém de confiança para coordenar a parte operacional.
O salário seria de R$ 6.800, mais participação nos resultados. Rafael aceitou. Mas antes de aceitar, fez algo que o Rafael de 2 anos atrás jamais teria feito. Negociou. Pediu 6.800 mais bônus de resultado de 2% sobre a economia gerada em relação ao orçamento. O gerente pensou por 2 dias e aceitou. Rafael havia aprendido que negociar não é arrogância, é respeito pelo próprio valor. No 18º mês, Rafael e Mariana quitaram a última dívida. Eram R$ 6.200 que foram liquidados numa transferência numa manhã de sábado. Rafael havia guardado esse dinheiro num envelope de papel, em notas, dentro do armário, propositalmente. Queria sentir o peso físico do dinheiro. Queria o ritual de levar ao banco e ver o saldo ir a zero. Foi com Mariana. Os dois foram ao banco juntos. Voltaram de mãos dadas, em silêncio por um longo trecho, sem precisar de palavras, porque o silêncio já dizia tudo o que precisava ser dito. Quando chegaram em casa, os filhos estavam brincando no quintal. Rafael ficou parado por um momento olhando para a cena e sentiu algo que ele depois descreveu como uma paz que ele não sabia que era possível existir. Não era euforia. Era algo mais sereno e mais profundo. Era a sensação de ter chegado num lugar que ele havia acreditado por muito tempo que não existia para ele. Mas o final dessa história não é o fim da dívida. O fim da dívida foi apenas o começo do verdadeiro capítulo. Porque quando você zera as dívidas, pela primeira vez na vida adulta, você tem uma renda que sobra. E o que você faz com essa sobra é o que determina se você vai construir riqueza ou vai simplesmente ter um período confortável antes de se endividar de novo. Rafael havia estudado o suficiente para saber que esse era o momento crítico, o momento em que muitas pessoas escorregam porque relaxam, porque sentem que merecem desfrutar, porque o esforço foi grande e a tentação de compensar é enorme. Ele e Mariana definiram juntos que 25% de tudo que sobrasse da renda familiar seria investido. Sem negociação, sem exceção. Primeiro foi para a reserva de emergência. 6 meses de despesas fixas guardados numa conta de rendimento diário. Depois, com a reserva formada, Rafael começou a investir em renda fixa, aprendendo sobre tesouro direto, CDBs e, gradualmente, sobre fundos imobiliários. Mariana abriu o estúdio de estética. Era pequeno. Tinha apenas uma cadeira de atendimento e uma mesa de esmaltação, num espaço de 12 metros quadrados, que ela alugou por R$ 380 por mês numa rua de fluxo médio. Mas era dela. Tinha o nome dela na porta. Espaço Mariana Mendonça. Ela havia investido R$ 2.000 em equipamentos e produtos, dinheiro guardado ao longo de 6 meses de trabalho e economia. No primeiro mês do estúdio, faturou R$ 1.300. No terceiro mês, 1.900. No sexto mês, 3.200. Havia contratado uma ajudante de meio período. Havia criado um perfil no Instagram que ela atualizava com consistência e que já tinha quase 2.000 seguidores orgânicos, conquistados pela qualidade do trabalho e pela autenticidade de quem mostrava a jornada real, não uma versão filtrada e perfeita. 2 anos depois daquela noite de agosto, o patrimônio líquido da família Mendonça havia saído de 0 para R$ 42.000 em investimentos, mais o valor crescente do negócio de Mariana e o salário agora de R$ 7.200 de Rafael, que havia sido efetivado como gerente operacional da construtora. A renda total familiar era de aproximadamente R$ 12.000 por mês. Os filhos haviam mudado para uma escola melhor. A família havia se mudado para um apartamento maior, alugado, porque Rafael havia aprendido que pagar aluguel enquanto se investe é frequentemente mais inteligente do que comprar um imóvel com todo o capital disponível e parar de investir.
A decisão sobre o imóvel próprio estava sendo planejada para o médio prazo, com clareza e estratégia, não com pressa ou com a pressão social de que quem aluga está jogando dinheiro fora. O que Rafael transformou em 2 anos não foi apenas a situação financeira. Ele transformou a forma como seus filhos vão crescer entendendo dinheiro. Porque agora, no jantar de domingo, Rafael e Mariana falam sobre dinheiro de forma aberta com as crianças, dentro do que é adequado para a idade de cada uma. A filha mais velha, de 11 anos, já tem uma caixinha de poupança, onde guarda uma parte do dinheiro que ganha fazendo tarefas extras em casa, e já entende a diferença entre gastar e guardar. Isso não tem preço. Isso é um ciclo que se quebra, porque quando você muda sua relação com o dinheiro, não muda só para você. Muda para quem vem depois de você. Há uma coisa que Rafael diz hoje, quando alguém lhe pergunta qual foi o segredo da virada, que resume tudo de uma forma que nenhuma planilha consegue capturar. O dinheiro foi a consequência. A causa foi eu decidir que eu era capaz de aprender o que nunca me ensinaram. Não foi um golpe de sorte, não foi uma herança. Não foi um produto milagroso, nem uma estratégia secreta que só os ricos conhecem. Foi decisão, foi consistência, foi humildade para aprender, foi coragem para encarar os números, foi paciência com o processo e foi, acima de tudo, uma mudança profunda na forma como Rafael via a si mesmo. Quando você para de se ver como vítima da sua situação financeira e começa a se ver como o arquiteto dela, tudo muda. Não imediatamente, não sem dor, não sem recaídas e momentos de dúvida. Mas muda. Inevitavelmente, consistentemente, profundamente muda. Se você chegou até aqui nessa história, se algo dentro de você reconheceu Rafael, se houve algum momento em que você pensou, isso parece comigo, então eu quero que você guarde uma coisa. A virada de Rafael começou com um vídeo que ele quase passou para frente. Começou com R$ 43 na conta e 72 mil em dívidas. Começou com a coragem de pegar um caderno de R$ 1,20 e escrever a verdade dos números. Se Rafael conseguiu, se Mariana conseguiu, em condições que talvez sejam muito parecidas com as suas, então a única pergunta que importa agora é: quando você vai começar? Porque o melhor dia para começar era ontem. O segundo melhor dia é hoje. E o pior dia possível é aquele que nunca chega porque você ficou esperando o momento certo, que não existe, enquanto os juros das suas dívidas e o custo das oportunidades perdidas continuavam crescendo em silêncio. A jornada da prosperidade não começa com dinheiro. Ela começa com uma decisão.